Mas hoje eu vou falar de um poder que Deus nos deu. Deus nos deu poder para gerar e poder para matar, para enterrar. Você crê nisso? Crê nisso? Deus, quando chamou Jeremias, ele falou assim: eu estou te dando hoje, como profeta, o poder para edificar e para derribar. E Deus deu para nós, os crentes, um poder. O poder de gerar, o poder de dar vida, ou o poder de matar. E é interessante que isso é uma legalidade dada por Deus. Você pode olhar e falar assim: nossa, mas eu posso matar? Não sei, né? Pode ter alguém querendo matar um tanto de gente por aí nesse horário. Mas, queridos, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, não é verdade? E Deus criou todas as coisas por um poder, o poder da palavra. Deus usou um instrumento para gerar vida, para chamar à existência aquilo que não existia, para acabar com o caos, porque a palavra de Deus diz que a terra, ela estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. Mas antes de ministrar essa palavra, nós vamos orar. Fique de pé. Você vai cutucar o seu irmão aí, você vai dizer: acorda, crente. Acorda, mas acorda, desperta, ó tu que dormes, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Tome a mão da pessoa que está ao seu lado e comece a orar agora. Comece a dizer: Espírito Santo de Deus, Senhor, vem sobre nós neste momento, abrindo o nosso entendimento, dilatando o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha ser rema em nós. A Tua palavra nessa noite venha gerar vida em nós, Pai. Vida ressurreta, vida transformada, vida que agrada ao Senhor, vida que te compraz, vida que te alegra, Senhor. Não uma vida que entristece o teu espírito, mas uma vida, Senhor amado e Senhor querido, que acima de todas as coisas dá prazer ao Senhor. Dá prazer ao teu coração, porque foi para isso que o Senhor nos gerou, foi para isso que o Senhor nos escolheu. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito contrário, nós declaramos agora que bate em retirada toda força espiritual do mal, tudo que amarra, tudo que prende, tudo que dá sono, tudo que traz perturbação, tudo que nos impede de receber a palavra de Deus. Ah, Senhor, ingerir a tua palavra, Senhor, aceitar a tua palavra e por ela sermos transformados, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem pentecostal? E a hora que o espírito de sono, o demônio do sono montar na sua cacunda, você pode dar um grito aí no meio. Fala assim para ele: sai, glória a Deus, eu estou aqui, estou esperta, eu vou entender. Amém? A hora que começar a sair aquela lagriminha no canto do olho e o bicho começar a pesar assim no seu ombro, você dá um pulo aí na cadeira, dá um glória a Deus, que ele sai já já. Então, como eu estava dizendo, Deus, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Amém? E Deus, quando Ele nos fez, quando Ele criou o homem, Ele disse para o homem: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação dele. Como Deus criou tudo?
chamando à existência todas as coisas pela sua palavra. O poder de gerar pela palavra. O poder de dar vida pela palavra. E esse poder, Deus deu a nós. Você crê nisso? Queridos, a primeira coisa que o homem faz, que Deus cria o homem, bota o homem ali coloca o homem ali no jardim, dá esse poder ao homem de dominar sobre tudo. Mas o homem, ele é seduzido pelo pecado. Ele cai na desobediência. Ele faz algo que Deus disse para ele não fazer. Ele foi seduzido. E ele caiu em pecado. E você sabe qual é o segundo pecado do homem, logo em seguida a sua queda? Logo que ele foi destituído da glória de Deus. Qual foi? Foi acusar o seu próximo. Não foi? Imediatamente, quando Deus descobriu, ou seja, quando Deus perguntou para o homem, o que é isso que você fez? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu me enganou. A mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez pecar. Foi ela que me deu para comer, não foi isso? Ou seja, imediatamente, olha a raiz que entrou naquele momento. Assim que o homem foi destituído da glória de Deus. Primeira coisa, acusação. E você sabe o que significa a palavra diabo? Acusador. E o primeiro pecado do homem, logo após ele ser destituído da glória de Deus, foi acusar, foi empurrar para os outros aquilo que era responsabilidade dele. Deus chega para o homem e pergunta, o que você fez? Ele fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ainda põe a culpa parcialmente em Deus, né? Quem me deu foi o Senhor. E ela deu para eu comer. E aí Deus vai na mulher. E quando Deus chega na mulher, Deus diz à mulher, por que você fez isso? Ela fala assim, a serpente me enganou. Ela joga a culpa em quem? No diabo. E nós somos especialistas em jogar a culpa no diabo. É ou não é? Oh Deus, às vezes ele não tem nem nada a ver com isso. Né? A gente está fazendo e refazendo, pintando e bordando, e aí põe a culpa tudo no coitado do diabo. Gostamos de jogar responsabilidade em outro, ainda que esse outro seja o diabo, e ele é o mais atingido por nós os crentes, não é verdade? A pastora Cris conta uma piadinha de uma mulher que ela... Vou contar a sua piada. Perder a graça. Perde mesmo, que eu não nasci para isso. Eu tivesse que viver disso, morria de fome. Mas diz que a mulher, ela era tão preguiçosa e tão porca. Todo dia era uma briga que tinha em casa, todo dia. E aí, quando é um dia, ela escuta o portão bater, o marido está chegando, a pia cheia de louça, ela não tinha feito comida, não tinha nada, ela pega uma concha e começa a fritar um ovo na concha, porque não tinha uma frigideira limpa. Assim mesmo? Começa a fritar o ovo na concha. E diz que o marido chega indignado, começa a brigar com ela e fala assim, mas é o diabo mesmo. Mulher, você é porca demais, isso é o diabo mesmo. O diabo sai de trás da porta e fala, eu estou escandalizado. Eu não ensinei ela a fazer isso, não. Estou escandalizado. Então, muitas vezes, a gente faz assim. Não é verdade? O que a mulher fez imediatamente? Deus fala para o homem, você pecou, em vez de ele assumir, falar, pequei mesmo, Senhor. Eu me arrependo, me perdoa, onde é que o Senhor quer que eu mude agora? Não, ele fala assim, a culpa é da mulher que o Senhor me deu.
E aí, quando Deus chega na mulher, ela fala assim: bom, a serpente me enganou. Eu fui enganada. Eu fui seduzida. E assim a gente vem jogando até hoje, queridos. Isto hoje, esse pecado, está infiltrado dentro da igreja. Nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus. E preste bem atenção, isso é um ensino. Porque nós, igreja do Senhor, temos pecado. E pecado, quando eu falo igreja do Senhor, eu não estou nem falando igreja mil, porque aqui ninguém comete esse pecado. Quando eu falo igreja do Senhor, eu falo igreja do Senhor num contexto geral. Né? Então eu não estou aqui querendo botar carapuça em ninguém, que aqui ninguém comete esse tipo de pecado. Mas, queridos, nós temos, como ministros de Deus, como profetas do Senhor, nós precisamos ensinar a verdade. E quando nós nos convertemos, entendemos rapidamente que não faz parte da conduta do crente adulterar, não faz parte da conduta do crente fumar, beber, usar drogas, prostituir. Não é assim? Nós entendemos esse conceito rapidinho e tiramos ele da nossa vida. Rapidamente. Já não faz parte mais da minha conduta. Eu já não vou mais no boteco. Agora eu vou na casa da irmã fofocar. Às vezes, não sei. Nós realmente, se eu adulterava, já não adultero mais. Eu sou crente. Eu me converti ao Senhor. Eu não fumo, eu não bebo, eu tirei da minha vida tudo aquilo que eu considero uma conduta indigna, correto, joia, 100%. Mas tem algo em nós que precisa ser tratado, porque muitas vezes nos faz pecar muito mais do que um cigarrinho. Muitas vezes, a fumaça que esse pecado causa é maior do que a fumaça da maconha. A contaminação que esse pecado causa é muito maior do que a heroína, do que o veneno de serpente. E isso, amados, é algo que nós vamos ver dentro da palavra de Deus, como é que isso cheira mal às narinas do Todo-Poderoso. Como é que isso cheira mal diante de Deus? Fede. E o que Deus fala a respeito disso? Esqueçam que eu falo. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, hoje, casamentos são destruídos por causa da língua. Quantos casamentos de crentes sendo destruídos porque não se controla a língua dentro da boca? Quanta divisão dentro dos lares, quanta briga, quanta confusão, porque a língua é um mal incontido. A palavra de Deus diz que ela é veneno de peçonha, que ela é um mal incontido. Quantas igrejas hoje são destruídas por causa da língua? Quantos ministérios hoje são destruídos, homens e mulheres de Deus, porque alguém semeou ali um veneno, e mais alguém espalhou, e muitas vezes aquilo é contado como se fosse verdade, e ainda que fosse, traz sujeira, não serve para mim, não serve para ninguém. Não é verdade? Então nós temos algo na palavra de Deus. Abra em Provérbios, no capítulo 6, no verso 16, e nós vamos ver algo muito sério que Deus nos fala aqui.
capítulo 6. Deus não trata nem como pecado. Deus trata como abominação. Lá no Velho Testamento, quando Deus vai dar as leis, Ele fala, não tenha no meio de vós um mexeriqueiro. Põe ele para fora e apedreja. De tanto que isso causa nojo em Deus. E olha só. Provérbios 6,16, ele diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma o quê? Abomina. Deus aborrece olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Vocês viram o 7º item? O que semeia contenda entre os irmãos. Mas eu não semeio contenda entre os irmãos. Sabe por que nós não semeamos? Porque nós somos crentes e a gente chega, tem um livro de uma mulher famosa aí, a Joyce Meyer, que eu aconselho todo mundo ler. O nome do livro é Eu e Minha Boca Grande. Nós chegamos para o irmão e nós falamos assim, olha, pegar irmã Maria, eu vou te contar algo. Não conta para ninguém, não. Mas você, irmã Maria, é uma mulher de oração. Eu preciso que você ore. Mas a Alessandra... Pastora Cris passa muito por grossa, às vezes. Porque quando alguém vem falar assim, pastor, eu preciso te contar uma coisa, não conta para ninguém. Ela fala, então não conta para mim. E se contar para mim, eu vou contar para a pastora. Se eu contar para a pastora, ela vai tratar. Então é melhor você não me contar. Então, muitas pessoas já chegaram para mim dizer, nossa, pastora Cris, aquele jeitinho de doce, não sabia que ela era tão ignorante. Mas, queridos, olha como Deus trata como pecado o mexerico, a contenda. E a contenda, amado, é um conto, aumenta um conto. Um conto, cada conto aumenta um ponto, não é isso? Eu sei de uma coisa que eu passo para a Deb, que a Deb passa para ela, que ela passa para ela, que passa para ela. Ou eu vi algo que eu não gostei, ou vi algo que eu não gostei, aí eu vou lá e falo assim, Léo, olha o que a Juju fez para mim. E o Léo fica indignado. E já fala assim, quem que essa Juju pensa que ela é? De fazer isso para o coitadinho do Léo, que bonzinho que ele é. Nós somos assim, justiceiros por natureza. Nós somos lampiões por natureza, né? O mundo está cheio de lampião e Maria Bonita. Quer nem saber. Nem saber. Mas nós fazemos isso, queridos. E isso é um pecado que hoje, realmente, eu assisti há pouco tempo atrás uma igreja se desfacelar por causa de conversinhas. Sai todo mundo ferido. Sai todo mundo machucado. Todo mundo tem razão. Mas Deus olha e fala assim, estão todos errados. Porque não tem razão. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca, nós perdemos completamente a razão. E aí, dizem assim, tem gente que é sincero, fala tudo que vem na boca. Essa pessoa, sim. Vamos ver como é que Deus mostra quem é que fala tudo que pensa? Ah, eu gosto de fulano, fulano é sincero, fala tudo que pensa.
Sabe? Criança que fala tudo que pensa. Porque não pensa. Porque se a gente pensar, não fala. Criança fala tudo que vem na boca, porque não pensa. Porque se pensar na consequência, não fala. Vamos ver o que Deus fala a respeito disso? Abre em Provérbios 27, 28. Enquanto isso, eu vou citar para você o que diz em Tiago 1,9. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Provérbios 17, 27 e 28. Vamos ver. Dezessete, 27 e 28. Posso ler? Podemos ler? Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o tolo, ou até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Viu como Deus não acha bonito quem fala tudo que vem na mente? Deus não acha bonito quem fala tudo que está sentindo aqui dentro do coração? Eu aprendi algo, a minha mãe, há muito tempo. Quando eu me casei. Minha mãe me conhece. Ela sabe quando eu ficar alguns dias sem ligar para ela, é porque eu não estou bem. Porque se eu ligo para ela quando eu não estou bem, ela me conhece pela voz. E aí eu tenho que falar para ela porque eu não estou bem. Das duas, ou eu minto, ou eu falo a verdade para ela. E aí aquilo que está dentro do meu coração, eu vou plantar dentro do coração dela e vou deixá-la angustiada. Entendem? Então, quando eu me casei, eu tomei essa decisão. Podia brigar com meu esposo em casa, quebrar o pau com ele. E todo dia eu ia na casa da minha mãe. O dia que eu não ia, ela sabia que tinha algo errado. Ela sabia que tinha algo errado. Ela me ligava, eu mandava um dos meninos atender o telefone e falar assim, fala para a avó que depois eu ligo para ela. Depois eu telefono para ela. E eu esperava passar aquilo para poder conversar com a minha mãe, para eu não chorar, para eu não botar a minha amargura para fora, no ouvido dela, e plantar dentro dela contra o meu marido. Eu era ímpia, gente. Eu era ímpia. Porque eu pensava assim, se eu contar para ela o que ele fez, ela vai ficar com raiva dele. Depois eu faço as pazes com ele. Entende? Eu faço as pazes com ela e ela vai ficar machucada, porque ela é mãe. Então, desde bem nova, e eu casei, eu só tinha 18 anos. Eu nunca cheguei no ouvido da minha mãe. Minha mãe, meu marido era um filho para ela. Aliás, ele era o bonzinho, eu era a mazinha. Né? Mas eu nunca contei para ela tudo que ele fez. Eu não contava para ela. As brigas, as discussões, as coisas. Porque todo mundo tem sua parcela numa discussão, não é verdade? Eu tinha minha parcela, mas na hora da raiva eu ia contar só dele. Que é assim que a gente faz. Então, queridos, nesse estilo de conduta cristã que nós adquirimos, de não fazer as coisas erradas, as coisas que os outros veem, as coisas que são feias aos olhos dos outros, que cheiram mal, que escandalizam, nós não fazemos. Mas muitas vezes nós matamos. Nossa, pastora, eu nunca matei ninguém. Nós matamos. Vou dar um exemplo. A Dana. Vou pegar a Dana de exemplo. Eu pego a Dana e eu tenho uma rixa lá com a Dana, um negócio assim, acontece alguma coisa. Aí eu chego para a Roseli. E eu falo, Roseli,
Aquela Dana, vou te contar, viu? Ô menina encardida, está lá em cima cantando. Mas olha, Roseli, é que você não conhece ela. A Roseli pode não ter tido nenhum contato com a Dana, nunca. Sabe o que vai acontecer? A Roseli vai manter um braço de distância da Dana. Dentro da Roseli, eu matei a Dana. É ou não é? Eu matei a Dana dentro da Roseli, porque a Roseli vai ter da Dana a imagem que eu plantei. Isso se chama assassinato. Isso realmente é matar. Porque Deus nos deu esse poder. E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Uma das coisas que eu acho horrível é uma mulher falar mal do seu marido ou o seu marido falar mal da sua esposa. É horrível, não é? Você é casado, você tem uma aliança ali com a pessoa, mas aí você sai, tem mulher que faz isso mesmo. Briga com o marido e passa a mão no telefone e assopra para o mundo. E vice-versa. Sabe o que acontece, queridos? Um dia, Deus vai expor o falador. Porque toda verdade vem à luz. E a palavra de Deus diz que aquilo que a gente faz à escondida, Ele vai trazer à luz no eirado. Então, não tem como, e é a coisa mais feia, porque se eu sou amiga de uma fulana, se eu conheço uma fulana, e ela não chega para mim e fala, nossa, meu marido ontem, ele chegou em casa, e ele fez isso, e ele falou aquilo, e por que não? Sabe o que eu vou fazer com ela? Ela nunca vai ouvir uma palavra da minha boca. Eu posso precisar contar um segredo, eu vou contar não sei aonde, mas para ela eu não conto. Porque se ela fala do marido dela, ela vai falar de mim. Ela dorme com ele. Fala dele, vai falar de mim. É ou não é? Queridos, é muito diferente. Veja bem, de você ter um líder espiritual e você se abrir para o seu líder espiritual e pedir ajuda. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que bate lá e bate para todo mundo. Tem coisas que nós precisamos falar, desabafar, mas para a pessoa certa. Para a pessoa correta. Porque senão nós vamos defamar com a nossa língua as outras pessoas que estão do nosso lado. E eu sou muito observadora e eu conheço o fofoqueiro de longe. A pessoa que chega para mim e já fala assim, ai pastor, eu odeio fofoca. Odeio fofoca. Se você odeia, você não precisa nem falar que odeia. Não é verdade? E uma coisa é certa, que pega muito. O fofoqueiro não é só quem fala, é quem ouve. Quem gosta de ouvir, tem uma pessoa, uma vez, lá no Brasil, falou para mim assim, eu falei, você ouve tudo quanto é tipo de fofoca. Está errado. Pastora, todo mundo vem a mim. Eu não tenho culpa. As pessoas me procuram para falar, as pessoas me ligam para falar. Sabe por quê, querida? Que as pessoas te ligam e te procuram para falar? Porque andarão dois juntos e não vem entre eles acordo?
Só andam dois juntos se estiverem de acordo. Eu só vou falar se eu achar um ouvido para ouvir. Então, peca quem fala e peca quem ouve. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus, pentecostal? Oh, aleluia! Deus está mudando minha vida. Ai. Ô, gente, vocês me fazem sofrer. Vocês me fazem sofrer aqui em cima. Pois é. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, o que acontece? Come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, queridos, abra lá em Tiago, nós vamos ler o pai da língua. Porque ele fala muito bem sobre a língua. Tiago, capítulo 3. Todo crente tem que saber onde é que está. Todo o capítulo 3, olha o que ele fala aqui. O poder, os pecados da língua e o dever de o quê? Refreá-la. Marque na sua Bíblia. Dê para os seus amigos que falam demais. Lê. Ok? Então você vai marcar para quê? Para dar para os seus amigos. Para aquela sua irmã, sabe? Aquela sua prima que fala demais. Então você dá para ela. Lê. Lê isso. Veja bem, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Nossa, e como, não é verdade? Meu Deus! Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam e têm sido domadas pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca pode proceder bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, a oliveira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Me deu vontade de me calar. Me deu vontade de não falar mais.
Tiago, ele diz aqui que nós não podemos, nós fazemos algo. Nós, com a mesma boca, nós cantamos louvores, oramos, bendizemos ao Senhor e Pai, com a nossa boca, e com a mesma boca, nós amaldiçoamos aquele que é feito à imagem e à semelhança de Deus. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nos falta temor de Deus. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos deixar Deus converter a nossa língua. E isso nós só fazemos quando vem ao nosso conhecimento. Não é verdade? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, sermos transformados por ela e praticá-la todo dia. Todo dia e todo dia e todo dia. Vamos ver o que diz, deixa em Tiago, pode deixar bem marcadinho em Tiago, que nós vamos voltar lá. Vá para Provérbios 18, capítulo 18, versos 6 e 7. É muito interessante, porque quando a gente vai falar desse assunto, não tem muito o que falar. A Bíblia por si só fala. De Gênesis a Apocalipse, Deus condena o pecado da língua. E é o que Tiago fala. É difícil de refrear. Mas ele diz que nós devemos ter o cuidado, o dever de dominá-la. Porque Deus nos deu esse poder de dominar. Olha aqui, no 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Os lábios do insensato, olha o que ele faz. Eles entram na contenda, e por açoite brada a sua boca. Você já reparou que tem pessoas que às vezes não tem nada com determinado assunto? Né? Mas ela se enche assim de uma indignação, e quando é crente ainda tem coragem de dizer que é uma indignação santa. Ai, eu vi aquilo acontecer, nossa, em mim entrou uma indignação, uma santa indignação. Né? E eu tenho que... Deus. E aí entra na contenda, e por açoites brada a sua boca, porque fica botando fogo, lenha na fogueira. Realmente. Nossa, pegaram duro com você, hein? Nossa, se fosse você, não deixava isso por isso mesmo, não. Eu ia resolver essa situação. Não é assim? Verso 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Depois vocês vão entender, porque nós estamos aprendendo tudo isso hoje. Nós vamos fazer uma campanha por 15 dias. Nós vamos fazer um jejum de língua. Você vai ver como vai ser difícil. E oração todo dia. Deus vai transformar. Eu quero a minha vida transformada. Porque eu quero que a minha língua seja usada para gerar. Amém? E depois nós vamos ver aqui o que gerar com a língua. Provérbios 11, 12. Só volte um pouquinho. Eu só peguei alguns versículos, queridos. Leiam para você ver Provérbios como que está. O que despreza o próximo é falto de senso. Mas o homem prudente, esse faz o quê? Se cala. E Jesus, em Mateus, no capítulo 12, no verso 37, não precisa abrir, só joga aí para mim, Vini. Vamos ver o que Jesus fala. É algo muito forte. Mateus 12. Mateus 12, 36, 37.
O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Acharam? Ah, é. Começou no 35. O homem bom tira do tesouro boas coisas boas, mas o homem mau tira do tesouro coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. E isso é muito forte. Você sabe o que são palavras frívolas? Não são palavrões. Palavra frívola são aquelas coisas que não constroem. Aquelas críticas que destroem. Aquelas brincadeirinhas, aquelas chocarrice. Você sabia que existe um demônio chamado espírito de chocarrice? E esse atua muito no meio de nós, os crentes. Aquela coisa de ver um defeito no irmão e rir daquele irmão por causa daquele defeito. Que o povo chama de gozação, né? Vamos fazer uma gozação com fulano. Isso se chama um espírito de chocarrice. É um demônio. E muitas vezes usa a nossa boca. Nós precisamos, urgente, deixar a nossa língua se converter. Urgente. Deixar a nossa língua se converter. Então, porque nós vamos, no dia do juízo, prestar contas. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. E por elas, ou eu vou ser justificada, ou eu vou ser condenada. Então, eu fui chamada para quê? Para abençoar. Queridos, há uma grande diferença entre o falante e o falador. Tem gente que não fala, é calado. Mas quando ele abre a boca, ele destrói meio mundo. Né? Já tem gente que é falante. Eu tenho uma pessoa dentro da igreja que eu considero um homem de Deus. Algumas pessoas mais próximas de mim sabem isso, sabem disso. Eu considero assim um tremendo homem de Deus. Quietinho na dele, muito mais novo do que eu. Ó, põe novo nisso. Muito mais novo do que eu. Não tem nem a metade da metade do tempo que eu tenho de crente. Mas quando eu tenho algo, que eu estou numa dúvida, eu já procurei ouvir de Deus de todas as formas, eu vou conversar com Ele. E da boca dele, aquilo que eu ouço, eu considero. Porque é alguém que quando fala, fala com sensatez e sabedoria. E isso já aconteceu algumas vezes. Às vezes ele nem sabe qual era o nível de agonia que eu estava, como que eu estava para saber. Eu sento, converso, com meia dúzia ali de palavras de conversa, eu saio com uma resposta, considero aquela resposta, porque é alguém sensato. É alguém sensato. Ai, ai. Mas tem algo bom. Que depois dessa campanha que nós vamos fazer, nós vamos ver o que vai acontecer conosco. Deus, quando chama Abraão, e lá em Gênesis 12, Deus dá uma ordem para Abraão. E essa ordem é para nós também. Deus diz para Abraão: "Se tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem."
Olha o perigo disso, dessa palavra. Você consegue ver os dois lados nessa palavra? Deus chamou a Lídia para ser uma bênção. E Deus vai abençoar os que abençoarem a Lídia. Mas aqueles que lançarem qualquer palavra sobre a vida da Lídia, que não for de bênção, esses vão ser amaldiçoados. Então eu quero dizer algo para você, crente. Não se defenda. Porque existe um que é o teu advogado de defesa. Porque para nós nos defendermos, nós precisamos acusar alguém. Quando eu vou me defender, eu preciso imediatamente lançar uma acusação sobre alguém. É ou não é? Quem me justifica é Deus. A palavra de Deus diz que é Ele que nos justifica. Quando nós nos calamos, Deus trabalha a nosso favor. Quando nós guardamos a porta da nossa boca, como o salmista Davi diz, eu orei ao Senhor para que pusesse guarda na porta da minha boca, guarda nos meus lábios, para que eu não pecasse contra ti. Sabe por quê, queridos? O nível que Deus quer nos levar é um nível de que quando a palavra sair da nossa boca, a palavra for lançada, lançamos a palavra e Deus faz. A palavra que gera, a palavra que traz vida, a palavra que traz ânimo. A palavra de Deus, eu estava lendo esses dias, Samuel 10, 12. Josué 10, 12. Acabei de ler Josué, então estou assim, com muitas coisas do livro de Josué. A palavra de Deus diz que uma guerra foi travada. Josué, ele chegou e ele disse assim: Sol, detenha-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E diz a Bíblia que nunca houve um acontecimento desse. Deus parou o sol e parou a lua, e a palavra é clara lá no verso 14, quando diz assim: por causa da palavra de um homem. Aleluia. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, que Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. E ele determinou que não ia chover. E não choveu por 3 anos. Depois ele determinou que ia chover e o céu deu chuva. Sabe por quê, queridos? Porque se nós quisermos que Deus honre com a palavra da nossa boca, a nossa boca, primeiro de tudo, tem que ser santa. A nossa língua tem que ser purificada no fogo. E é difícil. O trem difícil de segurar é esse. Eu acho que é mais fácil parar um trem de ferro. Né? Tiago fala aqui que um cavalo, você põe freio na boca dele e o homem domina o cavalo. Um navio com um lemezinho tão pequenininho, aonde o timoneiro, o dirigente do navio, quer que ele vá, ele leva ele. Mas a língua é mal incontido. A palavra de Deus diz que a língua, ela é fogo que incendeia uma floresta inteira. Então isso nós chegamos à conclusão que ou a nossa língua se converte, ou a nossa língua se converte. Não tem meio termo. Porque hoje esse é um pecado que nós pouco tratamos dentro da igreja do Senhor. E por causa disso, nós matamos vidas. Por causa disso, nós pecamos. E pecamos feio contra o Senhor e contra os irmãos. É uma coisa tão interessante. Eu costumo sempre dizer, quando alguém vem falar: pastora, eu fui em tal lugar e estavam falando mal da senhora, mas eu defendi a senhora. Eu falo: não me defenda.
Não me defenda. Agradeço, glória a Deus, aleluia, mas não entra na minha defesa, não. Porque eu tenho um que me defende. E o que me defende não falha. Nós vamos aprendendo, queridos. Eu tinha pavor que falasse, e eu falava. Eu falava bem assim, eu fico irada, quer ver me tirar do sério, e isso é o crente. Quando alguém diz que eu fiz uma coisa que eu não fiz, ou que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu vou até o fim. Eu isso, eu aquilo. E de repente eu me vi numa situação horrível. Todo mundo falando que eu fiz o que eu não fiz, que eu falei o que eu não falei. E eu vendo tudo cair à minha volta. E a palavra que o Espírito de Deus falava ao meu coração era: ele foi como ovelha muda para o matadouro, e diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. E eu cheguei a ter pessoas olhando para mim, falando assim: se não é verdade, então por que você fica calada? Sabe por que eu calei? Porque eu tinha alguém que falava por mim. Eu tenho alguém que fala por mim. É Deus quem nos justifica. Ele é a nossa defesa. Porque o que acontece? Quando você estiver no meio do fogo, se você jogar mais uma gotinha de querosene, o fogo aumenta. Não é verdade? Então, na hora que você estiver no meio do fogo, fecha a sua boca. É um músculo que você pode dominar. Tem problema que você fecha, sai água do olho, sabe? Tem aquele negócio, né? Você fecha assim. Eu sou assim, às vezes eu fecho assim. Por algum lugar tem que sair. Sai pelo olho. Mas sair pelo olho, a Bíblia não diz que lágrima nos faz pecar. A Bíblia diz que as palavras nos fazem pecar. Quem quer entrar nessa campanha junto comigo? Eu quero converter a minha língua. Eu não quero perder a guerra. Eu não quero perder por causa de um órgão tão pequenininho e tão insignificante. Mas o problema não está na língua. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Vamos ficar de pé? Ai, gente, é tão ruim pregar uma palavra assim. Sabe por quê? Porque fica todo mundo olhando para mim. Posso falar algo para você? A minha língua precisa se converter também. Não pense você que eu estou aqui falando com você porque eu tenho uma língua que é santa acima de todas as coisas. Tenho não. Se eu falar isso, eu vou estar pecando mais ainda. Tiago está dizendo aqui que não tem. Que ela é um mal incontido. Mas quem está disposto aqui a pagar um preço para poder conter, para poder botar a sua língua dentro da boca, no lugar que é para ela estar? Se Deus quisesse que a língua estivesse em evidência, Ele não tinha feito ela dentro da boca. Não é, gente? Não tinha botado ela dentro da boca. Hoje tem muita gente que quer a língua em evidência e pendura um piercing nela. Mas Deus fez a língua escondidinha e botou força no nosso maxilar para fechar a boca. Não é verdade? Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes diz. Há tempo de falar e há tempo de calar. É importante, Ele fez a boca para falarmos? Fez. Mas o homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus fala a coisa certa na hora certa. Amém? E é isso que nós precisamos. Sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos nos colocar no papel de juízes, queremos julgar, apontar.
Não fomos chamados para isso. Amém, queridos? Eu, como líder espiritual, Deus concedeu a mim o direito de falar muita coisa para quem precisa ouvir. Ensinar. E cada um, quando chegar nesse ponto, nesse papel, vai poder ter oportunidade, vai ser o tempo de você falar. O tempo de você realmente expressar, mas expressar a palavra de Deus. Por isso eu tenho pegado tanto no pé. Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos nos encher da palavra de Deus, porque Jesus está às portas. Nós não podemos querer acertar em tantas coisas e tropeçar em algo dessa forma. Porque não conseguimos controlar o nosso impulso, o nosso desejo de falar. Sabe? A nossa ansiedade de julgar, de criticar. Precisamos nos converter verdadeiramente. Deixar o Senhor converter esse membro tão pequeno que faz um estrago tão grande. Amém?